Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do Senhor. Hoje, dia 17 de agosto de 2024, sábado, onde nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança. Nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai a vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. O Senhor faz vigoroso apelo nesse dia de hoje, para que nós possamos mudar de vida. Convertei-vos e vivereis. Procuremos reconciliar-nos com Deus, mediante uma vida assentada na prática da justiça e da fraternidade. Como crianças, com simplicidade e sem maldade, vamos ao encontro do Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. O Evangelho do Senhor de hoje está lá em São Mateus, capítulo 19, versículo de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para quem impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, a repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, hoje eu quero iniciar essa reflexão falando do Salmo, da resposta do Salmo, aonde vai dizer assim: Ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Ah, meus irmãos, como o Senhor quer que nós tenhamos um coração puro, como vai nos falar o Salmo 50, aonde no próprio Salmo ele vai dizer assim: Dai-me de novo um espírito decidido, ó Senhor. Não me afastei de vossa face, nem retireis de mim o vosso espírito. Irmãos, nós precisamos ter um coração arrependido, um coração puro, um coração de criança, um coração sem maldade, um coração sincero. Se nós tivermos um coração de criança, tenhamos a certeza, meus irmãos, nós estaremos muito próximos do Senhor. Então, assim, meus queridos, hoje nós podemos assim então contemplar uma cena que infelizmente é demasiado atual. Levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Mas só que assim os discípulos, eles, as repreenderam. Jesus ama especialmente as crianças. Nós, meus irmãos, os pobres, com os nossos raciocínios pobres, típicos de gente crescida, assim nós impedimos que se aproxime de Jesus e do Pai. Quando assim forem crescidos,
Se o desejarem, logo o escolherão. E isto é o grande erro. Aqui eu quero falar de um certo ponto, aonde tem muitos pais que dizem assim, não levam as crianças como na sua pequeno para batizar. E diz, quando ela crescer, ela decide. Não, meu irmão. Nós precisamos levar as nossas crianças para serem batizadas pequenas, ir ao encontro do Senhor e assim se tornar membro da família do Senhor. Não como diz assim, quando forem crescidos e desejarem, logo escolherão. Não é assim. As crianças precisam ser conduzidas a Jesus. E que tem essa responsabilidade somos nós adultos. Então, se você, meu irmão, se você, minha irmã, tem um filho, uma criança que não é batizada ainda, eu quero te pedir, leve a sua criança para ser batizada, para se encontrar com Jesus logo cedo. Então, meus queridos, os pobres quer dizer os mais carentes, os mais necessitados, são objeto de particular predileção por parte do Senhor. E as crianças são pequenos, são muitos pobres. São pobres em idade, são pobres em formação. Sim, meus queridos, informação, sim. Entendeu? São indefesos. Por isso a igreja, a nossa mãe, dispõe que os pais levem cedo os seus filhos a batizar, como eu falei lá em cima, para que o Espírito Santo ponha moradia nas suas almas e entre no calor da comunidade dos crentes. Assim, meus irmãos, indica tanto o catecismo da igreja, bem como o Código de Direito Canônico, ordenamentos da mais alta esfera da igreja, que com toda a comunidade deve ter ordenamentos. Então, nesse dia de hoje, nesse dia 17 de agosto de 2024, nós precisamos tomar uma decisão. Não vamos impedir com que as crianças se aproximem de Jesus. E aqui eu quero dizer para nós adultos, se nós não tivermos um coração de criança, nós também não iremos chegar próximo de Jesus, porque outras coisas irão impedir de nós nos aproximarmos. Então, mas não quando forem crescidos, meus irmãos. É uma absurda essa maneira de proceder. E se não, perguntemos-nos, que começará esta criança? Que comerá esta criança? O que a sua mãe lhe der, sem esperar que a criança especifique o que prefere? Que língua, então, falará esta criança a que lhe falarem os seus pais? Ou seja, a criança nunca poderá escolher nenhuma língua. Então, meus queridos, para que a escola irá esta criança? Para que escola? Para que os seus pais a levarem sem esperarem? O que menino define os estudos que prefere? Então, assim, eu quero aqui abrir esse parêntese, como todo dia faço, e pedir a você que você possa comentar o que você entendeu do Evangelho do Senhor de hoje. Essa palavra que fortalece, que purifica, essa palavra que cura, que liberta.
O que você entendeu desse evangelho, nesses 2 versículos, 3 versículos? Que você possa comentar então, que você já possa já ir compartilhando e também você possa deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal do Diácono Paulo Santos, que você possa se inscrever, meu irmão. E pedir para que os seus contatos também possam se inscrever. Então compartilhe, meu irmão. Se inscreva, meu irmão. Hoje nós estaremos falando desse canal um pouco da história de Nossa Senhora do Carmo. E também Santo de Deus, quem sou eu? Nós estaremos falando de São Domingo Gusmão nesse dia de hoje. Então assim, eu te convido a você adentrar no canal e assim passear pelo canal e assim você vai crescendo o seu conhecimento, a sua fé por meio desse canal de evangelização. Fechamos o parêntese. Então assim, já ir finalizando. O que comeu Jesus, meu irmão? Você sabe? Aquilo que lhe deu a sua mãe Maria. Que língua é que Jesus falou? E a dos seus pais? Que religião pertenceu e praticou o menino Jesus? A dos seus pais, a religião judia. Depois, quando já era mais crescido, mas as graças e a instrução que recebera de seus pais, fundou uma nova religião, mas primeiro a dos seus pais como natural. Então assim, já quero aqui finalizando o Evangelho do Senhor de hoje, essa palavra que cura, que liberta e que nos salva. E vamos pedir a graça a Deus que Ele derrame sobre cada um de nós a bênção do alto. Que a bondade do Senhor para conosco nesse dia de hoje, meus queridos, seja incondicional. Que Deus seja o nosso sustentáculo nesse dia de hoje. Que Deus seja o nosso farol. Que o Senhor Deus seja o nosso tudo nesse dia de hoje. E que Ele mesmo nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. E que Ele mostre para cada um de nós a sua face. Tornemos os nossos corações um coração de criança. Um coração sem ódio, sem rancor, um coração amável, um coração que sabe perdoar, um coração cheio de Deus. Um coração repleto de amor. E assim, nós iremos nos aproximar de Jesus. Que ninguém vai nos impedir de nos aproximar e Jesus impor as suas mãos sobre nossas cabeças e rezar por nós e nos abençoar. Então, que este Deus, que é todo amoroso, este Deus que é todo misericordioso, venha em nosso socorro nesse dia de hoje, nesse dia 17 de agosto de 2024, nesse dia de sábado. E o próprio Deus nos conceda a graça de nós mudarmos os nossos corações, um coração repleto de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Porque tudo isso, meu irmão, é Evangelho do Senhor. É palavra que cura, é palavra que liberta, é palavra que salva. Amém. Fiquemos na graça de Deus, hoje e sempre. Amém.